Que a graça e a bondade do nosso Deus permaneça sempre conosco. Vamos dar início à nossa EBD. Para isso, peço que os irmãos ouçam o prelúdio, orem ao Senhor, peça a Ele mais uma vez a condução e direção nesta manhã. Vamos então ouvir o prelúdio. Pai eterno, obrigado, Deus, pela instrumentalidade que a Tua igreja tem em nossas vidas, ó Deus. E através, ó Pai, da fidelidade e uso da Tua palavra, Deus. Como a Tua palavra é importante, como a Tua palavra é essencial e central em nossas vidas, ó Deus, porque ela nos conduz a Ti, ó Pai. Nos conduz a Cristo. Centraliza a nossa adoração em Cristo. A palavra nos auxilia nisso, ó Deus. Através dela que conhecemos a Ti, ó Pai. Sabemos quem Tu és, quem nós somos, como o Senhor quer que seja adorado, ó Pai, por nós. E, ó Deus, Tu usas, ó Pai, a igreja, os irmãos, professores, pastores, para nos direcionar através da palavra e nos conduzir a Ti, ó Deus. Então, obrigado, ó Pai, por isso. Conduz esta manhã conforme a Tua vontade, ó Pai. Nos auxilie em tudo que será dito, ouvido, e que, de fato, ó Pai, estejamos dispostos a praticar, ó Deus. E assim glorificar o Teu nome e mostrar o Teu Evangelho, a beleza do Teu Evangelho para um mundo caído que precisa do Senhor. Então, cuida de nós. Obrigado pelos professores, todos que puderam estar aqui, se prepararam, e todos nós, toda a igreja que está aqui reunida, também nos assistindo pela internet, ó Pai. Então nos abençoa, Deus, e cuida de nós. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem entrar? Eu convido a igreja a abrir em Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, estarei lendo o verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mais uma vez, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra do nosso Deus. É o nosso Deus em essência, por isso que ela é tão profunda, ela é capaz de fazer tanto e nos mostrar quem somos, porque ela vem do próprio Deus. E por isso devemos ser gratos a Deus por essa revelação, porque é a forma que podemos conhecer o nosso Deus. Gostaria de pedir à igreja que fique de pé e vamos louvar ao Senhor com o hino de número
215. A igreja pode sentar? Meus irmãos, vamos ainda louvar com o hino de número 202. Ele é meu e teu, Senhor. Eu convido o irmão Gilberto, por favor, venha logo após o hino. Ore ao Senhor, agradeça a Ele por sua providência em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor.
Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor mais um dia abençoado, Pai. Agradecemos ao Senhor por permitir que acordássemos hoje, ó Deus. Louvado seja o Senhor em todo o tempo, Pai. Agradeço aqui, ó Deus, pelos meus irmãos, por estarmos aqui, ó Deus. Quem contribuiu com o dízimo, oferta, Senhor, que o Senhor possa abençoar e abençoar os administradores desse recurso, Pai. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Nós retornamos já na terça-feira para São José, né? Quarta-feira já estava no culto aqui, mas eu quero agora aqui junto, né, nessa manhã, agradecer os irmãos pelo período de férias que nós tivemos e agradecer especialmente aos irmãos líderes da igreja, né, aos pastores, pastor Rubens, pastor Fabrício, pastor Elias, pelo suporte aqui durante esse tempo de férias, né? É muito bom a gente sair e saber que as coisas estão sendo conduzidas aqui. Agradecer aos irmãos também do conselho da igreja, a liderança administrativa da igreja. Nós somos gratos pelo apoio que estes irmãos nos dão nos bastidores. E nós estamos aqui, vamos iniciar mais um período da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos ter aquele período de transferência de alunos, né, de promoção, como nós chamamos. É sempre um momento muito gostoso para nós também, por contemplar o desenvolvimento, o crescimento das nossas crianças, o caminhar delas conosco aqui na nossa escola bíblica dominical. Então, nós vamos ter isso nesse momento. Quero passar a palavra para a Patrícia, ela vai conduzir esse momento aqui para nós. Bom dia, irmãos. Vou apresentar, então, as salas e os novos professores, né, de cada sala. Nós teremos 2 berçários funcionando aqui atrás, né, berçário para as mães. Teremos 6 bebês ali nesta sala. E o berçário de 1 ano. Essa sala funciona com irmãs voluntárias que cuidam dos bebezinhos, né, de 1 aninho. E, conforme a necessidade, elas chamam as mães. Então, você pode vir para assistir a aula aqui, mas você está atenta lá, porque, caso haja necessidade, elas vão te chamar, tá bom? Aí você fica na sala ali do ladinho, a gente vai adaptando as crianças até elas ficarem sozinhas, tá bom? Sozinhas, sem você. Berçário 1 ano, as professoras Solange, Carolina e... precisamos de mais uma voluntária, uma irmã, uma mãe que tenha disposição, que tenha força, né, para nos ajudar nessa turma, porque a irmã que ia nos ajudar está com um probleminha na coluna. Então, uma irmã que possa depois vir a falar comigo, para nos ajudar. Temos 13 bebês para segurar, irmãos, tá bom? Precisamos de ajuda. Maternal, 2 e 3 anos. Essa sala vai funcionar no nosso prédio lá embaixo, na edícula, tá bom? 2 e 3 anos. Professoras Tatiana e Tainá Paz. E também temos sempre uma jovem que ajuda nessa sala, como voluntária. A gente faz uma escala das moças e dos rapazes também. A Vivian faz essa escala. E nós temos lá novos alunos chegando, que saíram da salinha de 2 anos, que funcionava aqui atrás, no outro semestre, e estão sendo promovidos lá para o prédio da EBD. Elise, se estiverem presentes, por favor, os pais podem conduzi-las aqui. Elise, Vitor, Nicolas, Mateu, Vicente, Matias, Eva, Alexia, Murilo e Nicole. São os bebês de 2 anos que estavam aqui na sala aqui atrás e agora vão se juntar à sala do maternal lá embaixo, de 2 e 3 anos. Pré-primários, 4 e 5 anos. Professoras Aline, Daniele e Helena Pavani. Novos alunos desta sala. Antonella, Alana, Heitor e Natanael. São os novos 4 alunos. E os outros
9 que já estavam na sala. Temos 13 alunos. Primários, 6 e 7 anos. Professoras Orni e Eliana. Novos alunos desta sala, Arthur, Melissa e Samuel. E temos 16 alunos nesta sala. Sala Plug Kids, 8 e 9 anos. As professoras dessa sala foram alunas do berçário, foram voluntárias como ajudantes e agora são professoras. Ana Beatriz e Natália. E o novo aluno, apenas um, é o Davi Nascimento. E temos 17 alunos nesta sala. Juniores, 10 e 11 anos. Professor Johnny. Novos alunos desta sala, Letícia, Enzo e Bernardo. 17 alunos juniores. E a classe de 12 a 14 anos, professor irmão Luiz Paulo. Novos alunos desta sala, Levi, Cauã, Sara, Mateus, Débora e João. E nesta sala nós temos 26 alunos de 12 a 14 anos. E ela vai se reunir aqui em cima, no nosso salão, aqui, em cima dos berçários. Isto. Muito bem, irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses professores, pelos alunos e reconhecendo, né, esse trabalho precioso que é feito aqui na igreja. E é uma alegria para nós contemplarmos esse desenvolvimento. Então, e é interessante notar que nós temos professoras aqui, né, e que passaram por todas as fases aqui da igreja, né, foram alunas no berçário, depois no primário, no pré-primário, e passaram por todas as classes, por todos os professores, serviram como ajudantes nas classes, voluntários, e agora estão servindo como professores. Então, é uma alegria para nós, não é? É um motivo da gente reconhecer isso, ver como Deus vai trabalhando, né? E agora ver a disposição delas de servir, né, nesse trabalho que parece ser simples, irmãos, mas não é um trabalho simples. Às vezes a gente acha que é bom ter isso aqui, porque ocupa os nossos filhos lá, enquanto a gente fica sossegado aqui dentro, né? E se esse pensamento, né, se esse é o pensamento, está errado. Isso não é apenas um entretenimento para as crianças lá, para dar um tempo de sossego para os pais aqui dentro. Não é isso que nós cremos. Nós acreditamos que aquilo que está sendo feito lá, está sendo feito com o propósito de atingir o coração das nossas crianças. E quando nós vemos aqui irmãs e irmãos que servem nessa área e passaram por todas essas classes como alunos, nós vemos o resultado desse trabalho, nós vemos como de fato o coração deles foi atingido e agora eles entendem e estão se dispondo a servir, estão se dispondo a serem úteis para ministrar agora a essa nova geração de crianças que o Senhor permitiu ter aqui na nossa igreja. Então é motivo de gratidão, é motivo de oração, né? Outro dia a Patrícia falou uma frase para mim que eu falei, puxa, isso é verdade mesmo, né? Aquilo que os professores vão dizer às crianças, nem sempre será lembrado por elas. Talvez você passou pelas classes infantis da igreja também, talvez você, como a gente costuma dizer, é de berço evangélico, né? E você não vai se lembrar daquilo que seus professores ensinaram. Talvez você se lembre sequer de uma frase que eles ensinaram. Mas a presença deles, aquilo que eles fizeram, teve um efeito decisivo na sua vida, na condução da sua vida. Teve um efeito transformador na sua vida, sem que você percebesse isso. Então, essas crianças talvez não se lembrem do que esses professores vão dizer, mas vão se lembrar dos professores. Vão se lembrar quem foram os professores, o exemplo dos professores, o amor que demonstrou por eles,
não é, o testemunho deixado, esse legado de testemunho deixado para eles. Então, é algo muito nobre, irmãos. Não é algo simples de maneira nenhuma. Então, quando nós falamos de voluntários aqui para servir nessa área, nós estamos entendendo que servir, ser este voluntário, é um desafio, é preciso uma disposição, é preciso temor a Deus, é preciso ter esse entendimento de que está se colocando como um exemplo para crianças, para que as crianças mirem isso, vejam isso, e isso facilite, inclusive, o trabalho dos pais dessas crianças na sua educação, na apresentação do Evangelho para essas crianças. Então, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é algo nobre, nós entendemos assim. E é por isso que a igreja faz esse investimento que faz nesse trabalho aqui, na Escola Bíblica Dominical. Então, as crianças vão receber, os alunos vão receber hoje o material, e nós pedimos mais uma vez, lembramos os pais, que ajudem as crianças a serem responsáveis pelo material, a fazerem as tarefas de casa, que as crianças cheguem aqui com as tarefas preparadas. Então, não pense que isso é uma brincadeira. Há, inclusive, dinheiro sendo investido nisso. A igreja investe dinheiro nisso. Não é um material barato, não é? Então, apesar, não é, além de toda essa responsabilidade que nós devemos ter, tem esse custo financeiro que serve como um adendo, uma motivação a mais para que nós cuidemos desse material. Então, por favor, não é? Eles vão receber o material e você ensine-os a serem zelosos com o material, a serem cuidadosos e disciplinados no fazer as lições de casa. Tá bom? Nós contamos com a contribuição e a participação dos pais nesse sentido. É muito importante que eles tenham a frequência na aula. É muito importante. E às vezes a gente deixa eles perderem a aula porque a gente fala, é só uma aula de EBD, não é? Não. A frequência, irmão, crianças precisam de rotina. Crianças precisam de ritmo. Se elas não têm ritmo, se elas não têm uma frequência, é muito difícil a adaptação delas. E aí depois nós nos queixamos quando elas se tornam adolescentes, não conseguem permanecer num culto. Não conseguem permanecer 2 horas sentadas ouvindo. E a gente, isso começa-se com o investimento dos pais, treinando os filhos. É por isso que quando a Bíblia fala sobre a educação dos filhos, ela usa uma palavra que significa treinamento. Disciplinar filhos é treinar filhos. E treinar significa movimento repetitivo, ação repetitiva, rotina. Okay? Quando a Bíblia fala inculcar nos filhos, fala de repetição. Deus faz isso conosco, como pai. E nós, copiando Deus, imitando Deus, devemos fazer isso com os nossos filhos. Repetição. Então, que os alunos não percam a EBD por qualquer motivo, que a EBD não seja tratada como secundária na vida deles. Esses professores que estão aqui são fruto de EBD, fruto de trabalho que foi feito sobre a vida deles. E agora eles são exemplos para nós de que é um trabalho que vale a pena. Vale a pena. Você concorda com isso? Você acredita nisso? Então vamos orar, que Deus abençoe esse trabalho, esse novo período aqui, esse primeiro semestre aqui de nossa igreja, na nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, e te louvar, Pai, por mais um período que nós estamos iniciando na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos, Senhor, agradecer-te, ó Pai, pelo efeito que esse trabalho tem nas nossas vidas. Muitos de nós aqui, Senhor, adultos hoje, Senhor, já com responsabilidades de vida adulta, Senhor, uma rotina de vida adulta, Senhor, são frutos, ó Pai, desse trabalho quando eram crianças, Senhor. Pessoas, professores, amaram a nós, serviram a nós, ó Pai, cuidando de nós, ministrando, Senhor, princípios da Tua Palavra para nós, de forma que isso foi instrumento nas Tuas mãos para que nós fôssemos transformados, ó Pai, alcançados pela graça do Senhor, pelo poder do Evangelho. Então nós, Pai, mais uma vez estamos iniciando esse trabalho, Senhor, este ano aqui,
com este entendimento, Senhor, de que é um trabalho nobre, Senhor, que tem efeitos decisivos e transformadores na vida, Senhor, das nossas crianças, destes alunos, Senhor, de todos nós. Então nós pedimos a Tua bênção, Senhor. O Senhor abençoe os professores, abençoe, Senhor, esse trabalho que eles vão executar, dando-lhes sabedoria, Senhor, graça, Senhor, entendimento, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos para atingir o coração destas crianças, desses alunos, que eles possam compreender o Evangelho, compreender sua necessidade, Senhor, de salvação, a necessidade de ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, que estas aulas, Senhor, a serem ministradas, Senhor, possam ser usadas pelo Senhor para isso, meu Pai, para abençoar, Senhor, estes alunos. Então, cuida, Senhor, destes professores, recompensa esse trabalho, dê a eles, Senhor, encorajamento, Senhor, dê a eles forças, ó Pai, e que eles lembrem-se sempre, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, que no Senhor este trabalho não é vão, Senhor. Então, cuida, Senhor, dos nossos professores. Nós somos gratos pela disposição deles, ó Pai, pela disposição deles em servir, Senhor, servir a Tua igreja, querido Deus. E cuida dos alunos, Senhor. Cuida das famílias, Senhor, dos pais, de forma que os alunos possam ser também em casa, Senhor, encorajados, que este material que eles vão receber possa ser usado em casa, Senhor, para eles estudarem, Senhor, voltarem os seus pensamentos para a Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti. E agradecemos também, Senhor, pela administração desse trabalho, Senhor, a vida da Patrícia, Senhor, a vida do pastor Fabrício, Senhor, cuidando aqui do departamento de adultos. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste novo período. Que seja, Pai, que frutos sejam produzidos aqui para a glória do Teu nome mesmo, Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, os professores podem se dirigir. E nós vamos ter a nossa aula aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, irmãos. Nós vamos começar um período de estudos aqui nessa nossa classe, nessa nossa turma aqui, por assim dizer. No ano de 2014, há 10 anos atrás, eu ministrei uma série de aulas aqui na nossa classe, intitulada A Bíblia e o Coração Humano. O que a palavra de Deus fala a respeito do nosso coração. E eu queria propor esse tema novamente aqui. Nós vamos estudar novamente esse assunto. Os irmãos mais antigos aqui da igreja vão se relembrar disso. Aqueles que chegaram depois vão ter o contato com isso.
Porque nós julgamos importante, irmãos, de tempos em tempos a gente refletir sobre coisas que nós já falamos aqui na igreja e nós voltarmos a elas para sermos relembrados e ministrar ao coração daqueles que não ouviram ainda a respeito desse tema de forma detida, como nós queremos fazer aqui nesse nosso período aqui. Porque a palavra de Deus, o alvo dela é o nosso coração. Inclusive, nós lemos aqui o versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Obrigado. Então, o alvo da palavra de Deus são os corações. Ao contrário do que muitos podem desavisadamente pensar, o alvo da palavra de Deus não é comportamento. A Bíblia não é behaviorista. Behaviorismo é uma filosofia, né, um pensamento que trata dos comportamentos, na mudança comportamental. A Bíblia não é behaviorista. Ela fala, obviamente, de atitudes, ela fala do comportamento, do proceder, de ser praticante, mas sempre como resultado daquilo que está no coração, daquilo que o coração compreende, aquilo que o coração entende. Então, por isso a palavra do Senhor vai falar tanto do coração. Cerca de 800 passagens na Bíblia falam do coração. 800 passagens. Então, ela tem como alvo o coração humano. E essa é a nossa necessidade, é um entendimento a respeito do nosso coração, uma transformação de vida e que se reflete na nossa atitude a partir do nosso coração. Alguém disse que ser crente, um crente fiel ao Senhor, não é fazer coisas. Ser crente é ser alguém antes de fazer coisas. Então, Deus não está preocupado com o nosso fazer tanto quanto Ele está preocupado com aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos entendendo, aquilo que nós reconhecemos a respeito de nós mesmos. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa grande necessidade? Então, por isso, a Bíblia fala a respeito do coração humano. E na maioria das vezes, destas cerca de 800 passagens, para não dizer todas, irmãos, para não dizer todas as passagens, mas na sua grande maioria, quando ela cita o coração, ela está falando da parte imaterial do ser humano. Ela está falando daquilo que o ser humano sente, aquilo que o ser humano pensa, aquilo que o ser humano deseja. Então, a Bíblia está falando da parte imaterial, ou seja, a parte espiritual do homem. Seja essa vida espiritual morta, caída, ou seja salva, redimida pelo poder do Evangelho, pela obra da cruz de Cristo. Então, a palavra do Senhor trata nestes termos a nosso respeito, a respeito do nosso coração. E em poucas passagens, a Bíblia vai citar o coração como esse órgão aqui que bate no nosso peito, né? E ainda assim, quando cita, mostra como resultado de algo que estava acontecendo na forma de pensar, na forma de entender. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 24, vai dizer que Davi, quando ele tocou na orla da vestimenta de Saul, ele sentiu bater-lhe o coração. E em 2 Samuel capítulo 24, Davi manda fazer o censo de Israel. E você conhece a história, né? Ele manda fazer o censo de Israel, o seu general do exército, Joabe, e ele fala, por que o rei quer fazer isso? Não é que o Senhor engrandeça o seu poder, engrandeça o seu exército, mas por que tem esse desejo o rei, meu senhor? Só que Davi não dá ouvidos àquilo. Davi, ele acha, não, eu quero saber. Davi, na verdade,
estava tomado de orgulho e ele queria contar o número de homens do seu exército para ele poder ter em números o tamanho do seu poder. Ou seja, ele estava perdendo a confiança em Deus, perdendo a dependência do Senhor. Por isso é que Joabe fala para ele, olha, que o Senhor aumente o número do teu exército, o teu poder, mas por que tem prazer nisso o rei, meu senhor? Por que o rei quer isso? Mas Davi não foi demovido daquela ideia, Davi manteve aquele propósito, e então começou-se o censo em Israel. E então Davi descobriu que ele tinha 1.300.000 homens no seu exército. 800.000 em Israel, 500.000 em Judá. E esse censo todo levou 9 meses e 21 dias para ficar pronto. Então Davi manteve aquela convicção no seu coração de que aquilo que ele havia feito estava certo, aquilo que ele havia decidido estava correto, não havia nenhum problema, não havia nenhuma implicação no relacionamento dele com Deus, até porque não tem nenhum versículo na Bíblia que diz, não contarás o número de homens do seu exército. Então não havia transgressão de nenhum versículo bíblico, que é o que nós geralmente pensamos. Tem algum versículo que proíbe isso? A Bíblia diz para não fazer isso em algum lugar. A gente quer algo escrito, porque nós temos em nós, irmãos, e nós temos que lutar contra isso, resquícios de farisaísmo. A gente é fariseu, a gente tem tendências farisaicas. Nós queremos lei, queremos que esteja escrito. E se não está escrito, então eu posso fazer. Se estiver escrito, eu não posso. E não é assim. A Bíblia trata o coração. E Davi, então achava que estava tudo certo, porque não tinha nenhum versículo bíblico que proibia ele de contar o número do exército dele. E quando 9 meses e 21 dias depois trouxeram o resultado, quando ele leu o resultado, a Bíblia diz, sentiu Davi bater-lhe o coração. Ele sentiu algo físico, ele sentiu algo no seu corpo, mas que refletia o estado espiritual do seu coração. Eu imagino que o coração dele disparou, ele teve uma espécie de taquicardia, de forma que ele podia sentir o coração bater sem pôr a mão no peito. E aí ele diz, eu pequei contra o meu Deus, deixei de confiar e depender dele, fiz uma tolice, cometi algo tolo. Esse é o coração humano, irmãos. Esse é o nosso coração. Às vezes você faz coisas, você diz, não estou transgredindo nenhum princípio bíblico, não tem nenhum versículo bíblico, isso aqui não tem problema, e você se enche de razão, você se enche de certeza, e no fundo você está dando um passo pecaminoso, longe do Senhor, e isso trará consequências. Por conta daquela decisão de Davi, cerca de 70.000 homens do seu exército foram mortos. E ele tem que falar com o Senhor, Senhor, eu é que pequei. Que fizeram estes homens? Atenta contra mim. E aí o Senhor manda o anjo parar aquilo que vinha acontecendo, porque o Senhor estava matando homens do exército de Davi. Por conta, irmãos, ele contar o número do exército. Porque o problema não era contar, o problema é o que estava por trás daquilo, é o que estava embasando aquilo, é o que estava no coração dele. Então esse é o coração humano, e é por isso que a palavra do Senhor vai falar a respeito do coração. Quando nós compreendemos o coração, quando nós entendemos o que a palavra de Deus fala a respeito do coração humano, nós estamos conhecendo a nós estamos reconhecendo quem nós somos, nós estamos conhecendo a Deus. A Bíblia, ela é um livro, nós podemos dizer, teológico e antropológico. Teológico porque ela nos apresenta quem Deus é, e antropológico porque ela nos apresenta quem o homem é. Então, quando nós conhecemos o coração humano a respeito da Bíblia, nós estamos conhecendo a nós mesmos, porque a Bíblia nos diz que ela é um espelho, que nós cantamos esse hino agora, a respeito da palavra de Deus, e esse hino nos lembra de alguns versículos, né? Ele diz que a palavra de Deus, ela é espelho, é martelo e é espada. E graças a Deus por isso,
Porque como espelho, ela nos mostra quem nós somos. Como martelo, ela quebra o nosso coração, que é duro. E como espada, ela penetra, expõe para nós o que tem no nosso coração. E é o que nós precisamos. Agora, esse não é, irmãos, um assunto popular. Sabe por quê? Porque nós não temos prazer em saber quem nós somos. A não ser que mintam para nós. Aí nós sentimos prazer. Por que que 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, Paulo diz para Timóteo, conjurando inclusive, para Timóteo pregar a palavra, ou seja, expor a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, para ele pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, exortando, admoestando, com toda mansidão e ensino e doutrina. E ele diz por quê? Sabe por que você tem que expor a palavra, Timóteo? Sabe por que você tem que pregar a palavra o tempo todo? Porque as pessoas têm mais prazer nas mentiras do que na verdade da palavra de Deus. Porque haverá um tempo em que os homens se recusarão a dar ouvidos à palavra de Deus, se recusarão a dar ouvidos à verdade, mas procurarão cercar-se de mestres que falam somente aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Então, como que sentindo coceira nos ouvidos, vão deixar de dar ouvidos à verdade e vão recorrer às mentiras, às fábulas, porque mentira dá prazer de ouvir. Quando alguém mente a nosso respeito, nós sentimos prazer, nós não temos nenhuma dificuldade. Não há necessidade de esforço, não há necessidade de luta consigo mesmo, não há necessidade de empenho, você sente prazer quando alguém mente para você, a seu respeito. É por isso que nós gostamos tanto de elogios. Nós adoramos que nos elogiem. Agora, por que esse não é um assunto popular? Porque quando você vem para a palavra de Deus, raramente ela vai elogiar você. Raramente a palavra de Deus nos elogia. Ela nos confronta, ela nos corrige, ela mostra as nossas mazelas, ela mostra a nossa necessidade de arrependimento. E é por isso que as pessoas não gostam muito de olhar nesse espelho que é a palavra de Deus. Abra aí em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. A partir do versículo 19, veja aí o que está escrito. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, né, nós estudamos essa passagem com o pastor Elias, e ela diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, essa é a passagem que nós usamos para afirmar que a palavra de Deus é como um espelho para o qual nós olhamos e nos enxergamos. Agora, veja que o contexto da palavra, ele fala da necessidade de um empenho, de um esforço, porque não é algo prazeroso. Pelo contrário, é algo que nos ira. Veja o que ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para irar-se, e tardio para falar e tardio para irar-se. Por que ele fala assim? Porque comumente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração fica irado. Não vem dizer que o seu não fica. O meu e o seu fica.
Quando Deus fala conosco o que nós somos, o nosso coração se levanta e quer se justificar, o nosso coração quer falar, ele quer irar-se, porque o contexto aqui, o contexto é de ouvir a palavra do Senhor. Tiago estava escrevendo para um grupo de irmãos que tinham como hábito, fazia parte da cultura deles, inclusive, ouvir a exposição da palavra do Senhor. Reunir-se, colocar-se diante de um homem que abria a palavra do Senhor e falava a palavra do Senhor para eles. E então Tiago diz, olha, quando você ouvir a palavra do Senhor, seja tardio no falar, ou seja, no se justificar perante a palavra do Senhor, fique quieto, apenas ouça, é isso que ele está dizendo. Não queira já falar e se justificar, e seja tardio para se irar, porque ela vai te tocar, ela vai te ofender, e você vai querer irar-se perante ela. Essa vai ser a reação da sua carne, da sua natureza caída, que ainda está em você. Então ele diz, seja breve no ouvir, ouça. E ele diz mais, acolha isso com mansidão. O que é a mansidão, irmãos? A mansidão é o contrário da ira. A ira faz com que você reaja, com que você dê coices. A ideia é essa, dê coices. A mansidão faz com que você haja como um cordeiro. O cordeiro não dá coice. O cordeiro ouve, é conduzido e não reage. Ele diz então, acolha com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Ela tem poder para transformar vocês. Então ele está falando aqui de uma reação perante a palavra de Deus, a esse espelho. Então ele diz, seja então pronto para ouvir. E depois de ouvir, praticar. Porque se você ouve também e não pratica, também ela não tem efeito. E quando é que você vai praticar? Quando você entendeu quem você é. Ele diz, porque se alguém ouve e não pratica, é semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho e vai embora e se esquece como era. E isso é um fenômeno, não é? Você olhar no espelho e não ver você. Nós somos bons de olhar no espelho da palavra de Deus e ver outras pessoas. A gente vê a palavra de Deus, a gente lembra do irmão, lembra da irmã, lembra do marido, lembra da esposa. Eu tinha que ouvir isso aqui. Isso aqui é para ele, isso aqui é para ela, isso aqui é para aquele irmão. Eles, não, é para eu me ver. Ela é um espelho colocado diante de mim, para que eu possa reconhecer o meu coração, as suas mazelas. E é por isso que ela revela o coração. E como, citando novamente Hebreus 4:12, diz que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discernir é uma palavra que significa julgar. A palavra de Deus entra lá e julga o que está lá no fundo do coração. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você entende a palavra do Senhor, a conclusão que você vai chegar e diz, meu Deus, é isso que tinha no meu coração e eu não estava enxergando? Senhor, é isso? É isso que eu sou? É assim que eu sou? E eu não estava enxergando isso, eu tinha uma visão tão positiva a meu próprio respeito. Veja, irmãos, não é um exercício prazeroso. Não é um exercício fácil. É assim que eu sou? A paisagem observada dos corações humanos, irmãos, não é uma paisagem bonita. Eu costumo comparar, ilustrar, que você nunca chega na casa de alguém e vê no porta-retrato em cima do aparador, ou da estante, que seja, ou na parede, uma imagem de um ultrassom, de uma endoscopia. Você vê, nós não gostamos do que nós somos por dentro. Você nunca mostra, olha aqui meu ultrassom. Ninguém posta no Instagram. Não é? Ninguém põe nas redes sociais uma endoscopia. Porque você olha aquilo, é repugnante aquela imagem. Ora, deixa eu dizer, espiritualmente falando, o meu coração é pior que aquilo. Meu coração é pior que aquilo. Aquilo ilustra, é uma ilustração superficial do que é meu coração.
Agora eu fico imaginando como Deus vê a paisagem, porque Deus vê os corações, Ele não é como o homem que vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. É por isso que a Bíblia fala que quando o Senhor olha dos céus para a humanidade, nós vamos ver essas passagens posteriormente, Ele não viu nada de bom. Gênesis capítulo 6, versículo 5 vai dizer que Ele olhando viu somente maldade, a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra e era continuamente mal todo o propósito do coração do homem. Salmo 14 diz que o Senhor olhou do céu e não viu um justo sequer, não viu quem o buscasse, não viu quem o fizesse o bem. Porque o Senhor vê a nós como de fato nós somos. E nós, irmãos, por essa natureza caída que nós temos, nós vivemos cuidando do nosso exterior. Nós vivemos administrando quem nós somos por fora. Porque isso aqui é a sina da humanidade, irmãos. Nós queremos que as pessoas nos vejam bem. Então nós ficamos administrando a nossa imagem. Ficamos administrando a nossa reputação. Cuidando do que nós somos por fora. Mas diante de Deus nós estamos nus. Diante do Senhor nós estamos expostos. Por isso que Hebreus capítulo 4, o contexto, ele diz assim: quando ouvirdes a voz do Senhor, quando ouvir a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração como o povo de Israel fez no deserto. Ouviu a voz do Senhor, ouviu a palavra do Senhor, mas endureceu o coração, de forma que o Senhor matou toda aquela geração no deserto. Então, quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se você endurece o coração perante a palavra do Senhor é mais dura que o seu coração. Ela entra no seu coração, não importa o quão duro ele esteja. Ela entra no meu coração e expõe o que tem lá dentro. Então é melhor eu não endurecer o coração. E aí no versículo seguinte, ele diz assim: e não há criatura, Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura que não seja exposta perante aquele a quem devemos prestar contas. Sabe o que ele está dizendo? Se o Senhor fala conosco, nós vamos ter que falar alguma coisa para Ele. Quando diz assim, não há criatura que não seja exposta perante aquele a quem devemos prestar contas, Ele está dizendo, o Senhor falou com você, expôs o teu coração, agora você tem que falar alguma coisa para Ele. Ali é um jogo de palavras que o autor faz. O Senhor falou, e agora eu tenho que falar. Eu tenho que prestar contas. E eu vou ter que prestar contas a alguém que sonda meu coração, que não olha somente o que eu sou por fora. Ele sonda o meu coração. A ideia ali, irmãos, dizem os historiadores que a ideia de ser exposto, o verbo ali era usado para o ato do soldado quando ele prendia um criminoso. Ele colocava o punhal debaixo do queixo do criminoso, de forma que o criminoso tentava esconder o rosto e não conseguia. Ele tinha que ficar exposto. E ele era conduzido pelas ruas com um punhal debaixo do queixo. De forma que ele tinha que manter sua cabeça erguida. Já percebeu o que acontece com os criminosos quando eles são presos? O que eles fazem? Eles escondem o rosto, né? Se cobrem. E a Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que o Senhor não vai deixar isso acontecer. Nós somos expostos perante Ele, nós temos que falar algo diante dEle. Então, ainda que não seja um exercício agradável, prazeroso, nós precisamos ser expostos à palavra de Deus. Nós precisamos desse confronto com a palavra de Deus, porque ela trata com o nosso coração, ela mostra quem nós somos. E o nosso Deus é o único que pode fazer isso. É o único. É por isso que a palavra de Deus é suficiente para todas as necessidades humanas. É dela que nós precisamos. Nós precisamos dela, porque só Deus pode tratar o problema humano. Você vê o mundo aí tentando, recorrendo a recursos, subterfúgios,
e vai para lá e vai para cá, sempre tentando lidar com o coração humano. Nós vamos ver um pouco disso hoje à noite, na mensagem da noite, né, como a sociedade é. Mas você vê o homem tentando resolver, quando o único que pode resolver é o Senhor. Único, e Ele faz isso por meio da sua palavra. Abre aí em 1 Reis, capítulo 8. Livro de 1 Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Aqui é a oração que Salomão faz quando ele está dedicando o templo que ele construiu ao Senhor. Davi desejou construir o templo, mas o Senhor não permitiu. O Senhor disse que essa tarefa caberia ao filho dele. Então Salomão, quando assumiu o trono, ele construiu o templo, e ele então está dedicando o templo para Deus, para o culto ao Senhor, como uma casa de oração. Então veja o que está escrito no capítulo 8, a partir do versículo 37. Ele diz assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ele está falando do povo de Deus, do povo de Israel. Quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. É o que Salomão está fazendo? Ele está dedicando o templo seria uma casa de oração, e quando o judeu estivesse longe daquela casa, ele oraria em direção àquela casa. Quando você lê o livro de Daniel, lá no capítulo 6, você vai ver que três vezes ao dia, Daniel, lá na Babilônia, ele se ajoelhava numa janela voltada para Jerusalém e orava voltado para essa casa, voltado para a cidade de Jerusalém. É o que Salomão fez aqui, a oração, quando ele dedicou aquela casa, quando ele dedicou aquele templo. Quando qualquer homem ou teu povo orar em direção a esta casa. Mas orar como? Como? Quando as coisas ruins estivessem acontecendo, doenças, chagas, pragas na plantação, ou o inimigo se levantando, o que o povo tinha que fazer? Você acha que eles tinham que já ir logo? Não, vamos primeiro desenvolver agrotóxicos, que tem praga na nossa plantação. Vamos tratar disso aí, vamos ver como nós podemos combater essa praga. Vamos fortalecer o nosso exército, porque o inimigo se levantou aí, está contra nós. O que Salomão diz aqui? A primeira coisa é ir para o Senhor. A primeira coisa é Ele. Ele diz aqui, quando o povo se levantar, conhecendo a chaga do seu coração. Sabe o que é isso aqui? É ir para o Senhor sabendo, Senhor, eu reconheço que tudo isso aqui é por causa do meu coração. Eu reconheço a chaga do meu coração. Eu não sou vítima aqui. Eu não sou uma vítima aqui. Porque eu tenho o Senhor. É o Senhor que cuida do meu coração. É o Senhor que sonda o meu coração. Então eu estou indo diante do Senhor, reconhecendo a chaga do meu coração. Aí o que Salomão diz? Senhor, responda a essa oração e perdoa. Perdoa. A questão aqui é o pecado, irmãos. A questão que não é o inimigo, a questão que não é a doença, a questão que não é a chaga. Bom, não estou afirmando aqui, irmãos, que toda doença é porque tem pecado no coração, todo inimigo se levanta porque tem pecado no coração. Existem provações, a Bíblia diz. Mas é sempre um bom exercício eu olhar primeiro para mim. É sempre um bom exercício eu olhar para o meu coração. Olhar
a minha vida diante desse espelho da palavra do Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo? O que há no meu coração? Me ajude a enxergar o meu coração. Porque nós, como eu disse, somos cheios de autojustiça. Nós somos fáceis de nos justificarmos, de justificar a nós mesmos. Então ele diz, Senhor, perdoa. Porque o Senhor conhece o coração e o Senhor saberá quando esta oração for feita diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, um coração que conhece a sua chaga. O problema, irmãos, não era a chaga nas plantações, era a chaga no coração. Então ele diz, quando forem orar assim diante do Senhor, que o Senhor ouça, e o Senhor perdoe, e o Senhor restaure, e o Senhor cuide. Esse é o exercício maduro, o exercício espiritual. Então o propósito de Deus é sempre atingir o coração. É sempre tocar o coração, porque como Salomão diz aqui, porque tu, só tu, és conhecedor de todos os corações, de todos os filhos dos homens, do coração de todos os filhos dos homens. Irmãos, ninguém conhece o coração humano, só Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 5 vai dizer, como águas profundas, assim é o coração de um homem. E somente o homem que tem a sabedoria vinda de Deus, que a Bíblia chama de o homem de inteligência, consegue conhecer o coração humano. É por isso que nós precisamos que Deus cuide de nós, usando uns aos outros nas nossas vidas, para que o nosso coração seja exposto, para que nós possamos nos arrepender, caso haja alguma coisa que requer o arrependimento. E Davi, irmãos, como é que Davi é chamado? Davi é conhecido pelo quê? O homem segundo o coração de Deus. E é interessante quando você lê a vida de Davi, irmãos, Davi tropeçava o tempo todo. Davi errava o tempo todo. Davi errou como pai, ele errou como rei, ele errou como marido, ele errou como servo de Deus. Mas Deus diz que ele era um homem segundo o seu coração. Em Atos capítulo 13, versículo 22, se não me falha a memória. Ele era um homem segundo o coração. E o que é o homem segundo o coração de Deus? É um homem cujo coração nunca peca? É um homem cujo coração é perfeito? Que há poucos pecados dos quais ele deve se arrepender? Não. Muito pelo contrário, Davi reconhecia a multidão dos seus pecados. O homem segundo o coração de Deus é um homem humilde, cujo coração é quebrantado e que conhece e reconhece as suas necessidades. Então Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele quer ser limpo. Ele diz, lava-me, ó Deus, purifica-me. Lava-me com hisopo e eu ficarei completamente limpo, eu ficarei mais alvo do que a neve. Então ele está reconhecendo a sujeira que tem no coração dele. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Ele não se justifica. Aliás, quando você lê o contraste, né, eu penso que esse é o propósito do livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Estes dois livros fazem uma espécie de contraste entre Saul, o rei segundo o coração do povo, e Davi, o rei segundo o coração de Deus. Saul vivia se justificando. Saul, quando era exposto à palavra de Deus, quando era confrontado com a palavra de Deus, ele sempre tinha uma justificativa. Ele sempre tinha uma desculpa. Davi, quando era exposto à palavra de Deus, se quebrantava, se humilhava, chorava, lamentava. E é por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. E quando ele escreve o Salmo 51, ele está arrependido, então ele diz, Senhor, lava-me, limpa-me. E que tipo de limpeza ele quer? No comportamento dele? Não. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor, faz uma limpeza profunda em mim, a partir do meu coração. Ele não queria sair fazendo coisas. Ele queria ser limpo. Limpo no seu coração. Um coração transformado. Então ele pede ao Senhor. No Salmo 86, versículo 11, ele diz, Senhor, ensina-me os teus caminhos. E renova em mim, Senhor, o meu coração. Ele diz assim, dispõe-me o coração para só temer o teu nome.
Eu quero ter um coração sem o espírito dúbio, sem ânimo dobre. Eu não quero ter o coração dividido, servindo a dois senhores, servindo a mim mesmo e servindo ao Senhor. Eu quero ter um coração que sirva somente o Senhor. Então ele pede a Deus: Senhor, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Eu quero temer só o Senhor. Então ele reconhecia o seu coração. Então quando nós encontramos a palavra de Deus, quando nós encontramos a Deus, nós encontramos também a nós mesmos. E aí, irmãos, você vai se lembra de Isaías, quando ele foi ao templo e viu o Senhor? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele viu que as orlas das suas vestes enchiam o templo, e que, quando ele falava, tudo tremia, que era como um terremoto, e serafins estavam sobre ele, né? Cada um desses serafins tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, dando-nos a entender que aquele lugar era lugar santo, e eles estavam no lugar santo, então cobriam seus pés. Com 2 eles cobriam o rosto, porque eles não podiam olhar para a santidade de Deus e continuar existindo. E com 2 eles voavam, o que nos dava uma ideia de prontidão para obedecer ao Senhor. E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías contemplou isso, ele imediatamente disse: ai de mim. Ele se autocondenou. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. Sabe o que ele reconheceu? Que ele tinha um problema no coração. Porque a boca fala do que está cheio. Se o lábio é impuro, significa que a fonte do lábio é impura. E qual é a fonte do lábio? O coração. Ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro ele viu o seu pecado, depois ele viu o pecado do seu povo. Que é o que Jesus disse. Primeiro ele tirou o cisco, a trave que estava no seu olho, para depois tirar o cisco que estava no olho do seu povo. Ele enxergou primeiro a si mesmo. Então o encontro com Deus fez ele enxergar quem ele é. Essa é a nossa necessidade. É entender o que a palavra de Deus fala a respeito do nosso coração e saber quem nós somos, para que nós não fiquemos cheios de razão. Porque nós entendemos: não, eu pequei. Eu pequei. E isso faz com que o nosso coração seja como o coração de Davi, o homem que é segundo o coração de Deus. E você vê como foi o final da vida de Davi? Apesar dele não ter uma vida perfeita, como nós sabemos, como foi o final da vida de Davi? Deus disse para Davi: eu vou te dar uma ditosa velhice. Uma ditosa velhice. Ah, irmãos, como é bom saber terminar. A Bíblia fala que nós devemos começar bem, mas devemos terminar bem. Quantas pessoas começam a tropeçar no final? E Deus disse para Davi: Davi, você vai terminar bem. Eu vou te dar uma ditosa velhice, porque você é o homem segundo o meu coração. Então, vale a pena a gente sondar o coração, ainda que não seja um exercício agradável, ainda que não seja uma imagem prazerosa de se observar, vale a pena nós sondarmos o nosso coração. Então, algumas curiosidades aqui a respeito da palavra coração para nós, né, e caminharmos para o final dessa aula introdutória que é a respeito dessa nossa necessidade. Desde os tempos antigos, irmãos, inclusive os tempos bíblicos, a palavra coração, ela foi usada, como disse no início, para falar da parte imaterial do homem. Os povos antigos, eles já haviam escolhido essa palavra para se referir ao centro dos desejos, mesmo povos não fora do povo de Deus, né? Os povos extra-bíblicos da antiguidade, eles usavam essa palavra para se referir aos desejos do coração, às emoções, aos pensamentos do ser humano. E a nossa palavra coração, a palavra que nós usamos tanto para o órgão, não é?
que nós temos, é o órgão físico, essa bomba que nós temos, que bombeia sangue para o nosso corpo, né? Nós usamos essa palavra para se referir tanto ao órgão físico, mas também usamos muitas vezes para falar da nossa parte imaterial. A nossa palavra coração, ela tem origem no latim e tem origem no grego. E aí tem algumas curiosidades a respeito dessa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. E palavras que estão no nosso cotidiano e nós nem sempre percebemos isso, né? A palavra coração para nós, ela tem origem no latim de uma raiz que é cor. Então, quando você usa algumas palavras, dentro dessa palavra tem a palavra coração, mas nós nem sempre nos damos conta disso. Mas por quê? Porque na sua origem, no desenvolvimento dessa palavra, trazia a ideia daquilo que é a parte imaterial do homem, aquilo que é o nosso pensar, é o nosso sentir, é a nossa emoção, é o nosso entendimento. Então, veja só, né, a palavra cor, ela vem do latim e significa coração. Agora, quando nós usamos a palavra concordar, isso tem a ver com o coração. Concordar. Com significa junto. E cordar vem de cor, que significa coração. Então, quando você entra em acordo com alguém, você e essa pessoa colocaram o coração no mesmo lugar. Vocês juntaram o coração. Vocês juntaram o entendimento. Vocês chegaram a um denominador comum. E por isso que a Bíblia vai dizer, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, concordância. Então, a palavra do nosso cotidiano, né, concordar, significa ter o coração em conjunto com alguém. Juntar o pensamento, unir o pensamento, ter a mesma disposição. E, obviamente, a palavra discordar também refere-se ao coração, só que aqui significa separar o coração. Dis significa separar, afastar, cordar, coração. Então, quando duas pessoas discordam, significa que o pensamento delas não está no mesmo lugar. O coração delas não está no mesmo lugar. Então, discordar significa separar os corações. E aí tem mais palavra, que tem como raiz o coração. Recordar. Re significa trazer de volta. E cordar, coração. Então, recordar significa trazer de volta para o coração, trazer de volta para a memória, trazer de volta para o pensamento, trazer de volta para o entendimento. E quando a gente sabe de cor, significa que nós sabemos de coração. Quando você gosta de alguma coisa, você decora. Veja, você põe no coração. Aquilo fica na sua memória, porque você ama aquilo, você gosta daquilo. Você decora a letra da música que você gosta. Daqui a pouco você está cantando a letra inteirinha. Eu lembro, né, na minha juventude, tinha aquela música longa da Legião Urbana, né, Faroeste Caboclo. Tinha amigo meu que sabia a letra inteirinha de cor. Ele não sabia nada da prova que ele tinha que decorar, ele tirava 0. Mas o Faroeste Caboclo ele sabia de cor. Não tinha medo do tal João do Santo Cristo. Só sei esse versículo desse texto. Mas ele sabia, sabe porque ele ama. O coração dele estava naquilo, aquilo cujo seu coração está, você automaticamente põe na sua memória e você nem percebe que pôs. Por quê? Porque o coração está naquilo. Então, saber de cor significa saber de coração. E quem não é covarde é... Olha a palavra coração aí de novo. Coragem. Significa alguém que age com o coração, com convicção.
Ele não tem dúvidas. Então, os romanos, eles entendiam que um homem corajoso, um soldado corajoso, é um homem que colocava o seu coração na batalha. Ele tinha convicção, ele não tinha medo. Então, ele ia à frente, porque ele tinha o coração naquilo que ele foi designado para fazer. Então, veja como a palavra coração está presente no nosso cotidiano, falando da nossa parte imaterial, não do órgão físico. Mas aí a gente tem também a origem da palavra no grego, né? No grego, nós temos a palavra cardia. É por isso que quando alguém está sentindo alguma coisa no coração, ele vai no cardiologista, porque é aquele que estuda o coração, é aquele que trata dos problemas do coração. Quando alguém é cardíaco, a palavra cardíaco significa o agir do coração, o movimento do coração, ou mesmo a deficiência do coração. Palavra também que está no nosso cotidiano e vem, não é, do grego, palavras que vêm do latim, formaram o nosso vocabulário e estão aí presentes e a gente nem sempre se dá conta destas coisas. Agora, ambas essas palavras, tanto no latim quanto no grego, elas têm origem numa língua mais antiga, vou colocar aqui, que é o sânscrito. O sânscrito é uma língua antiga, que estava no Nepal e na Índia, que deu origem às línguas europeias. Então, as línguas europeias antigas, elas tinham uma palavra, né, o sânscrito, ela tinha uma palavra para falar do coração, que é a palavra kurdi. E aqui é uma palavra interessante, porque kurdi significa saltar. E por que eles chamaram esse órgão aqui que bate no nosso peito de kurdi? Porque eles falam, isso aqui salta, está o tempo todo saltando, é saltitante. Então eles chamaram de kurdi. Kurdi deu origem, a cor deu origem à cardia, e que deu origem à nossa palavra coração na língua portuguesa. Então o coração é o órgão do corpo humano que tem este movimento involuntário que saltita e bate, e por isso foi chamado então desta forma. E deu origem então à palavra que foi usada então comumente desde os idiomas antigos, ela foi usada para se referir à parte imaterial humana. Quando você vem para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia usa dois termos, mas o mais comum deles é o coração. Mas a Bíblia usa também entranhas. Quando em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus, olhando as multidões, compadeceu-se delas porque estavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Quando diz compadeceu-se, significa que Jesus sentiu algo nas suas entranhas. Ali não é coração, ali fala das entranhas, porque havia também esse entendimento de que as entranhas, elas também se referiam, né, às expressões de sentimentos, de pensamentos, de desejos e emoções. Isso também não é difícil de entender, porque alguns de nós sentem isso quando tem alguma situação, alguma ocasião que vai ser importante, talvez uma entrevista, talvez uma formatura, talvez uma prova, algum evento importante. Alguns de nós, no momento que antecede aquilo, as nossas entranhas reagem. Não é verdade? A pessoa tem o intestino solta, alguns têm vômito, alguns perdem o apetite, não é? Alguns de vocês estão rindo, porque sentem isso, porque algumas pessoas reagem assim. A parte digestiva delas reagem quando elas têm situações que tocam suas emoções, que as preocupam, que tocam seus pensamentos. Então, por isso eles usavam também entranhas, que se referia à parte digestiva. Então, nós temos esses dois termos na Bíblia que, quando usados, geralmente falam de uma parte imaterial, mas fazendo referência a órgãos que nós temos no nosso
corpo. E o coração, ele é o mais comum deles, esse termo, e fala então da nossa parte material, da necessidade que nós temos de conhecê-lo, de reconhecê-lo e entender como ele é. Então, como Deus formou a nós, né? Para terminar, eu quero terminar com essa passagem bíblica. Abra aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí vamos ler também o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Muito bem, irmãos. Então nós temos aqui a criação do homem. Deus diz que ele ia criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, ainda que a passagem, nós passamos por isso aqui nas mensagens de domingo à noite, né? A passagem, ela é rápida, né? Ela fala, nós não temos muito a respeito do homem antes do pecado, mas temos o suficiente para saber como ele era, na sua origem. Deus criou o homem com um coração puro. E como nós identificamos isso? Porque Deus o criou à sua imagem, à sua semelhança. Como é Deus? Deus é santo, Deus é puro, Ele é justo, e Ele compartilhou essa pureza com o homem, compartilhou essa pureza com o primeiro casal. Então, eles herdaram de Deus a imagem e semelhança, então eles eram santos. E Deus, que nós lemos, é o único que conhece os corações, é o único que é capaz de sondar os corações, olhou para tudo que ele havia feito, e eis que tudo era muito bom. Então, ele olhou para o coração deles e disse, isso é muito bom. Então, se o coração deles era muito bom, significa o quê? Que era um coração puro, um coração inocente, um coração sem pecado, um coração perfeito, completo, que reunia todas as condições para poder adorar a Deus e obter a vida, né, em abundância que Jesus falou, que provinha desta relação com o Deus da vida. E Deus deu esse coração para o homem. Então, o coração, antes do pecado, é um coração puro, porque não havia nenhuma maldade, nada de ruim, nenhum pecado naquele coração, nada que pudesse contaminar. É por isso que o homem, ele naquela pureza de coração, isso envolve o entendimento, isso envolve o intelecto. E aí é interessante porque no capítulo 2, quando Deus vai contar como ele fez o homem e a mulher, ele formou o homem do pó da terra, vai nos dizer o capítulo 2, versículo 7, no versículo 18 vai dizer que ele olhou para o homem e viu que não era bom o homem estar só. E ele faria, então, uma auxiliadora idônea para ele. Então, ele conta como é que ele fez o homem e como ele fez a mulher. E aí, ao fazer, e tudo isso no sexto dia da criação, e num período de tempo de 24 horas, ele fez o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas, o homem se tornou uma alma vivente, deu todo aquele jardim para o homem como alimento para ele, e depois olhou para ele e viu que não era bom ele estar só, fez a mulher para ele. Mas como Deus fez a mulher para o homem? Antes de fazer a mulher, ele trouxe os animais para o homem dar nome aos animais. E ele deu nome a todos os animais, irmãos, em menos 24 horas. Alguém disse que são pelo menos 3.600 espécies de animais. E ele deu nome para tudo, em menos 24 horas. E depois o Senhor o fez dormir, tirou do seu lado, fez a mulher, trouxe para ele, ele contemplou a mulher, se satisfez ao contemplar a mulher, e terminou o sexto dia, aquelas 24 horas. Então, naquele período de tempo, olha quanta coisa aconteceu. Deus fez o homem, Deus deu a ordem para o homem, Deus trouxe os animais para o homem nomear, fez o homem dormir, fez a mulher e promoveu o primeiro casamento. Tudo num dia só. Então, em menos de 24 horas, ele deu nome a todas as espécies de animais. E alguns riem disso, né? Falam, poxa, como é que ele ia conseguir?
Como é que ele ia conseguir? Irmãos, o coração era puro. A mente estava no auge da sua capacidade. O pecado rouba-nos a inteligência. É por isso que a Bíblia chama o coração de um coração tolo. Tolo significa falto de inteligência, falta de compreensão, falta de entendimento. O pecado rouba-nos a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Adão estava no auge da sua capacidade intelectual. Dar nome aos animais, para usar uma expressão bem popular e antiga, foi fichinha. Fichinha para ele. E as mulheres, como é que pode? Ele estava no auge da sua capacidade, porque o seu coração era puro, perfeito. Então ele foi capaz de dar nome a todos os animais, foi capaz de amar a sua esposa com um coração puro. Por isso que ao recebê-la, ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Reconhecendo-a, dando-lhe respeito e dizendo: ela é minha, e eu vou me unir a ela, eu vou amá-la e cuidar dela, porque ele tinha um coração puro. E é por isso que Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornarão-se os dois uma só carne. E aí Deus conclui dizendo que naquela situação ali, de um coração puro, ambos estavam nus e não se envergonhavam, no capítulo 2, versículo 25. Você imagina como é esse relacionamento? Um relacionamento de um coração puro. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia nenhum pensamento maldoso, nenhum pensamento constrangedor, nenhum pensamento egoísta, nenhum pecado. Pureza total. Ao ponto deles poderem ficar nus, que só a expressão já nos causa constrangimento. Só ler um versículo desse muitas vezes envergonha algumas pessoas, porque o nosso coração, a nossa mente é impura. Nosso coração é impuro. Mas para a Bíblia não tem problema nenhum. A Bíblia simplesmente diz: ambos estavam nus e não tinham qualquer barreira entre eles. Nada interposto entre eles que pudesse causar-lhes constrangimento, porque o coração era puro. Puro. Foi assim que Deus criou o homem, com um coração perfeito. Mas tem o capítulo 3 que nós vimos, que começa inclusive com uma conjunção adversativa. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus havia criado, disse à mulher. Ela tentou, ela veio, um novo comunicador, e então aquele coração vai cair, vai sair desse estado de pureza. E o quanto vai sair? Qual o tamanho dessa queda? Qual o tamanho dessa transformação negativa? O quanto isso vai ser? É o que nós vamos ver a partir de domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Tá bom? Não desanime. É a respeito de nós mesmos. Não é agradável, mas necessário para o nosso relacionamento saudável com o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse novo período que nós estamos iniciando aqui nesta classe. Quando vamos nos voltar para a Tua palavra, Senhor, pensando a respeito do nosso coração, nós queremos te agradecer, ó Pai, por saber, Senhor, através da revelação do Senhor na Tua palavra, de que a nossa maior necessidade é lidar com o nosso coração. E também, Senhor, queremos te agradecer pela revelação da Tua palavra, por saber que nós somos impotentes por nós mesmos, para que sozinhos nós lidemos com o nosso coração. Nós queremos te agradecer por saber disso, Senhor, que a nossa maior necessidade é o coração, e a nossa maior impotência, Senhor, é lidar com o coração. Então nós queremos te agradecer também pela revelação da Tua palavra, por saber que só o Senhor pode lidar com o coração.
Só o Senhor, como disse Salomão, é o único que conhece o coração de todos os homens. E nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que revela o nosso coração, que sonda-nos, Pai, que penetra ao ponto de dividir-nos, Senhor, em alma, espírito, juntas e medulas, e discerne, julga aquilo que está lá no fundo do nosso coração. Então nós queremos te agradecer pela tua palavra, para a qual nós podemos recorrer sob a iluminação, a condução do teu Santo Espírito, e assim podermos enxergar a nós mesmos como nós somos. Então cuida de nós, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos ajude neste tempo aqui de estudo da tua palavra, que ela seja um alimento para nós e tenha um efeito, Senhor, transformador na nossa vida, para que aconteça conosco aquilo que a tua palavra nos ensina, para que nós sejamos, Senhor, bem-sucedidos naquilo que nós formos realizar, porque estamos reconhecendo o nosso coração. É a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, não é que Deus abençoe, que tenhamos todos um bom domingo, e relembrando, né, pedindo aos irmãos que continuem em oração uns pelos outros, não é, com este alvo sempre, né, de que Deus atinja os corações de uns dos outros. Há irmãos nossos que têm sido alvo das nossas orações, e que os irmãos continuem orando por eles, né. Nós temos nosso irmão Gabriel, que compartilhou conosco a necessidade de trabalho, nós temos outros irmãos procurando trabalho, emprego na igreja. Nós temos a nossa irmã Cristina, né, que está lá em Teresina, e cuidando do seu marido, né, o Leildo lá, que sofreu o acidente. Então imagina o impacto que isso tem na vida dos nossos irmãos, e nós devemos ser sensíveis uns aos outros e lembrarmos sempre, né, de orarmos uns pelos outros, de outros irmãos que estão necessitados. Então nos lembremos sempre com isso, Senhor, que os corações sejam atingidos conforme o teu querer, para o bem desses nossos irmãos e para a glória do Senhor. Tá bom? Lembre-se de orar uns pelos outros. Até logo mais à noite, se o Senhor nos permitir. Bom domingo a todos.